Opa! Já entrando no clima do carnaval, hein? Mais um pouquinho, que miserável. É pouco, a gente tá em redução de custos aqui no Internossa. É em dólar. Gente, sabe o que a gente brincou? Juliana e Renan estavam em férias. A Juliana já tá aqui, deixa eu botar ela na roda, hein, Ju? Tudo Boa. bem? Boa tarde, Renan. Tudo Boa bem? tarde para todo mundo que tá aqui entre nós. Boa tarde, Ju. É que a gente brincou, eu e o Frumento, nas férias de vocês, que assim, o dia que o dólar ficar abaixo de 6, a gente pede música no Entre Nós. Boa! Gente, Então tá aí, ó. 5,90, né? Ó. Na casa de 5, a gente já tá comemorando, né? Não, a gente comemorando Não, comemora não. 5,90, A né? gente tá fazendo um esquenta pra depois pensar no 5. 5,91 bateu, foi a Ó. mínima. Ó, Mas tava, a gente falava, né? Não é? Abaixo de 6 a gente já não via há muito tempo, Muito né? tempo, é. então, Desde o ano passado. vale música no Entre Nós. Vale. Vamos lá, Ju. O que fez o dólar baixar, sair aí Do patamar de do 6. patamar de 6? Um pouco da tensão com os Estados Unidos, com Donald Trump, questões aqui internas também. O que explica essa redução aí? O que os analistas estão dizendo é que a primeira impressão foi um Trump mais gradualista nas medidas ligadas às barreiras tarifárias. Se esperava que, assim que entrasse, ele anunciasse algo mais agressivo, principalmente contra a China. A promessa inicial era aumentar as tarifas dos produtos chineses em 60%. Então, se esperava algo mais radical, inclusive para os outros países também, mas principalmente para a China, mas não teve até agora nenhum anúncio ainda de números, de quando. Então, assim, não é que não vai ter aumento tarifário. O Trump já disse que tem uma equipe trabalhando com os detalhes de quais são os produtos e países onde os Estados Unidos precisa tomar medidas mais protetivas. E também já anunciou que tem um departamento especial da Receita Federal exclusivo para administrar a cobrança desses impostos. Então, que vai ter. Agora, o pior cenário seria, o que está sendo lido nesse momento, é que o Trump pode não colocar em prática o pior cenário, desses 60% de imposto contra a China, e que haveria espaço para alguma negociação. Nessa negociação, a gente tem que ver o que de fato vai estar em jogo. Se a China, por exemplo, um risco até para o Brasil, é que a China, assim, qual é a grande disputa hoje entre China e Estados Unidos? É a disputa tecnológica, mais até do que comercial de produtos. Então, para não ceder nas questões tecnológicas, a China pode, por exemplo, ceder na parte agrícola. E aí falar que vai comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, que é ruim para o Brasil. Agora, o cenário mais palpável hoje é ter tarifas, talvez não 60%, mas ter tarifas pesadas, principalmente contra a China, para os outros países também. Tem um levantamento do Centro de Negócios Globais da Fundação Getúlio Vargas que fala que se o pior cenário, esse de 60%, for colocado em prática, a China sendo tarifada em 60% e aí devolvendo para os Estados Unidos em 60%, o mundo sendo tarifado em 10%, 20%. A China e os Estados Unidos teriam queda no crescimento ao longo dos próximos anos, ao invés de crescer. Podem crescer, né, no primeiro momento, mas depois o desempenho para a economia seria ruim. Para o Brasil, nesse cenário de 60% e tal, o setor agrícola seria beneficiado, porque a China, para retaliar os Estados Unidos, compraria mais produtos agrícolas do Brasil. Então, as exportações agrícolas podem crescer na casa de 10%, mas os produtos industriais teriam uma exportação também com uma queda em torno de 10%, que para o Brasil é muito ruim, porque a gente exportou no passado 80% de toda a exportação de produto industrial foi para os Estados Unidos. E principalmente avião da Embraer. Sim. E as máquinas e equipamentos, principalmente voltados para a construção civil, que é muito valioso esse tipo de produto. Então, há essa preocupação de que haja uma percepção de espaço para negociação e de não haver o pior cenário, mas tudo é um grande risco ainda, né? No Mas fundo, o fato de não ter dado uma ainda. canetada Isso. logo na chegada, isso amenizou um pouco as tensões no mercado. Amenizou um pouco as tensões no mercado.
Agora, muita gente me pergunta, vem cá, qual é o panorama para o dólar? Não se espera que o dólar fique muito longe desse redor dos seis reais. Então, quem está ali sonhando, né, com dólar muito menor, assim, o que se espera é que é um cenário de um dólar mais ali em torno dos 6. Por quê? Você tem um país que está sendo olhado nesse momento, os Estados Unidos, como um país que está estimulando o crescimento, estimulando a inflação e os juros também. Então está acontecendo uma coisa muito estranha, que não acontece normalmente. Aqueles juros que se pedem para poder financiar a dívida americana em 30 anos, que são os juros mais seguros do mundo, os papéis da dívida dos Estados Unidos, esses estão subindo. Ou seja, eles acham que vai dar inflação e o juro vai ter que subir lá na frente. Então, isso faz com que o dólar fique pressionado. Então, é um cenário econômico que mantém essa perspectiva de mais inflação, mais juros, e isso mantém o dólar mais pressionado. Mas, por enquanto, enfim, pelo menos não estamos vendo o dólar chegando perto de 7, que era, inclusive, o risco que se falava nessa virada, que é isso, se ele fizesse uma canetada, talvez ali de 60% de cara, o dólar já podia ter dado uma disparada, né? É tipo assim, a gente estava na boca do vulcão, agora a gente está na areia movediça. Mas esse ei, você aí me dá um dinheiro aí é só para descontrair, porque não tem nada para comemorar por enquanto.